Todo mundo tem aquele amigo que gosta de colocar uma crítica e a gente escuta esse amigo para acabar desobedecendo a Deus e cair no pecado. Só que a gente tem que estar blindados, irmão, contra isso. As pessoas vão chegar na gente e eles vão oferecer para que a gente venha cair. Eles vão oferecer esse fruto, assim como a serpente ofereceu para Eva. Por isso que a gente tem que estar de pé, a gente tem que estar vigilantes na palavra do Senhor, através de 3 pontos, através de 3 características básicas, que a gente que é cristão, a gente tem que seguir. Que é a oração, é o jejum e é a palavra do Senhor, a leitura. Se a gente tiver esses 3 pontos em nossas vidas, dificilmente a gente vai cair na cilada da serpente. Dificilmente. Só que para isso, irmãos, a gente tem que perseverar. A gente tem que estar vigilante. Aí eu tirei da fonte do Google o significado de perseverança. Significa a qualidade de quem persevera, ou seja, que tem constância, firmeza, pertinácia, tenacidade, ou seja, que não desiste diante das dificuldades. Esse é o significado de perseverança. Então a gente tem que ter constância. Constância no quê? Constância na nossa oração. A oração é como o pastor César pregou aqui no domingo, a gente tem que buscar intimidade com o Espírito Santo. E como que a gente busca essa intimidade com o Espírito Santo? É através da nossa oração. É aquele momento, aquele secreto que a gente está ali com o Senhor e a gente pode ter uma conversa íntima com Ele. Porque eu tenho certeza que nesse momento de oração, o Senhor vai nos capacitar. Então, através da oração, isso é uma chave importante para a gente conseguir vencer esse fruto que o inimigo tem oferecido para nós. Pecadores, nós somos. Só que a gente não pode viver no pecado. A gente vai pecar, a gente vai errar, a gente vai falhar. Só que a gente não pode estar lá. A gente não pode permanecer nesse pecado. Então, para isso é necessário a oração, que é o primeiro ponto. O jejum, o porquê do jejum, amados? O jejum, o que é o jejum? O jejum é sacrificar algo. Então a gente precisa sacrificar, a gente precisa jejuar para a gente poder matar os nossos desejos, matar a nossa carne, matar as nossas vontades, para que o nosso espírito ele se fortaleça cada vez mais, para que o nosso espírito ele esteja cada vez mais fortalecido. Porque para a gente conseguir vencer a obra do maligno, para a gente conseguir vencer todo o fruto oferecido pela serpente, a gente precisa estar fortalecido. E o que precisa estar fortalecido? É o nosso espírito, não é a nossa carne. Porque a carne é fraca. Na carne, se a gente confiar na carne, a gente vai cair, a gente vai falhar. Então a gente precisa, irmãos, estar firmes, mais firmes mesmo, no jejum e na oração. O terceiro ponto é a palavra do Senhor. Por que a gente precisa ter a leitura? Por que a gente precisa meditar de dia e de noite na palavra do Senhor? Porque a palavra é o caminho. Quem que é o caminho? É Jesus Cristo. E a gente chegará ao Pai através de quem? Através do caminho Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for pelo Filho. Então por isso que nós temos que buscar a leitura da palavra diariamente. A gente tem que ler sem cessar, a gente tem que buscar. Através da palavra a gente busca a presença do Senhor. O Senhor fala conosco através da palavra, através da meditação. Então a nossa leitura, ela não tem que ser somente aqui nos dias de culto, somente a gente fazer um devocional. A leitura ela é importante para a gente estudar, para a gente saber tudo que está sendo pregado aqui em cima, será que é verídico? Será que o que eu estou falando aqui para vocês, será que está escrito aqui no livro? Será que é Deus que falou isso? Será que foi Deus que os homens escreveram através da orientação de Deus? A gente tem que estudar, a gente tem que buscar a palavra, a gente tem que ter esse conhecimento da palavra do Senhor. Sem o conhecimento da palavra, a gente vai ficar fraco. Então a gente precisa dessas 3 coisinhas. A gente precisa da oração, que é a intimidade com o Espírito Santo. A gente precisa do jejum, que é matar a nossa carne para fortalecer o nosso espírito. E a gente precisa da leitura diária, do estudo da palavra do Senhor, porque a palavra é o caminho. Então a gente precisa fazer esses 3 pontos básicos que todo cristão deve fazer. Esse é o mínimo que a gente deve fazer. As 3 meditações diárias que a gente deve fazer.
É difícil a gente jejuar, é difícil. Mas às vezes a gente tem que sacrificar algo para Deus abençoar a gente e dar algo maior. Se a gente quer algo maior, a gente precisa fazer o sacrifício. E para a gente ser resistente, para a gente ser resiliente, a gente tem que orar, jejuar e buscar a palavra do Senhor. Porque senão, quando oferecer o fruto para a gente vai cair no pecado. A gente vai cometer o mesmo erro que a Eva cometeu.